Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 15. O tema central que consideramos para esse capítulo, os cristãos devem permanecer em Cristo. Jesus ele faz uma comparação como ele fosse uma videira e seu pai o agricultor. E ele diz que ele, como uma videira, todo ramo tem que estar em mim. Porque se não der fruto, ele o corta. E todo que dará fruto, limpa para que produza mais fruto. Ou seja, ele faz aquela poda para que ela produza mais fruto. Mas aquele que não der fruto será lançado fora. Então, Jesus está dizendo que permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É como Jesus é a videira e nós somos os ramos dessa videira. Nós temos que permanecer em Cristo. Jesus está dizendo isso para nós. E como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, nós não podemos produzir fruto em nós mesmos se não estivermos em Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos, que permanecem em mim e eu nele. Esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo que sem mim, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Nós somos totalmente dependentes de Jesus. Tudo vem dele. O ar que respiramos, o alimento, o pão da vida que ele nos dá, o alimento para a nossa alma. Nós temos um corpo que precisamos do alimento físico. Mas o principal da nossa vida é o alimento espiritual, é o pão da vida. Alimentar nossa alma. Porque a única coisa que nós levamos após a morte é a nossa alma. Devemos cuidar muito bem dela, porque quando morremos, imediatamente, como diz Hebreus 9:27, a homem é dado morrer uma única vez de sexo e o juízo. E após a morte, a alma ou vai para o Senhor de Abraão, para o paraíso, para o terceiro céu, ou já vai para um lugar de tormento, de sofrimento e dor. Então, nada podemos fazer sem Jesus. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará, e apanha o lança no fogo e queimam. Se você não está em Jesus, se você não permanece em Cristo, será lançado fora. Ele compara como o ramo que seca. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu vos amei, permanecei no meu amor. O Pai amou o Filho. Jesus amou o seu Filho de tal maneira que deu o seu Filho para a salvação da humanidade. Então, Jesus está dizendo, se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, nós devemos guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos clareia a nossa mente, ela nos ilumina a nossa mente, para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no amor permaneço. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus já tinha falado isso anteriormente. Mas Jesus repete mais uma vez, que devemos amar uns aos outros, como eu vos amei. Jesus nos amou de forma incondicional. Jesus começa a chamar os seus servos já de amigos. Mas ele diz, pelo contrário, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quando pedires ao Pai em meu nome, eles vos concedam. Aqui Jesus está falando dos apóstolos que ele escolheu.
E aqui é interessante falar nisso, porque muitos creem que a salvação é pela eleição. Jesus elegeu 12, escolheu 12, mas um se perdeu. Então nós vamos aqui claramente observar aqui que os eleitos eleitos são aqueles que creem em Jesus Cristo. Esses são os eleitos. Os que vão crer em Jesus são os eleitos de Deus. Ele escolheu 12 aqui. Mas um se perdeu. E ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo odeia aqueles que estão em Cristo. O inimigo, ele quer oprimir aqueles que aceitaram Jesus Cristo. A nossa vida cristã não é fácil, porque ele nos odeia. Ele quer levar o maior número possível com ele para o lago de fogo, quando Jesus voltar a ir com ele. Mas nós sabemos que o Espírito Santo que habita dentro de nós nos fortalece em poder. Nós temos segurança. Nós andamos nos caminhos do Senhor. Porque o Espírito Santo ele é que nos guia, ele nos orienta, ele nos fortalece. E ele diz: tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conheceram aquele que me enviou. E ele diz: se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teria, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Porque quando a palavra de Deus foi pregada, quando a mensagem foi dita, como é que se dá agora a salvação? Como é que o pecado entrou no mundo? Por que Jesus veio? Jesus veio resolver o problema do pecado. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, Jesus não teria vindo, como ele afirma aqui. Ele veio porque o pecado entrou no mundo, nossos primeiros pais pecaram. O pecado de nossos primeiros pais foi uma desobediência a Deus. E isso, lá na fundação do mundo, tinha um plano de salvação para a humanidade. Porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo já sabia que o homem ia pecar. E que o salário do pecado é a morte. Todos íamos morrer. Teríamos a morte eterna se Jesus não tivesse vindo. Então Jesus diz isso aqui. Porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teria, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Porque Jesus e o Pai, eu e o Pai somos um. E se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se com a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Jesus está dizendo que Jesus veio para nos redimir, mas não aceitaram. Eles maltrataram Jesus, eles mataram Jesus. Mas ele diz: quando o Consolador vier, e eu vos enviarei da parte do meu Pai. Jesus está dizendo agora que ele vai enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que dele procede, e ele dará testemunho de Jesus. O Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, nos dá testemunho de Jesus, porque é ele que nos regenera, é ele que nos convence do pecado, é ele que nos faz nascer de novo. E esse novo nascimento, nós vamos colocar nossa fé em Jesus. Nós vamos ter o testemunho de Jesus através do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. E ele conclui dizendo que: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Que Deus continue nos abençoando.